Eu era uma adolescente do flow, sabe esse flow? Que as coisas simplesmente fluem, acontecem, a gente não precisa fazer nada. Eu era essa adolescente. E eu só fui essa adolescente porque antes eu tinha sido uma criança, tanto faz. Você quer ir pra pracinha ou pro parquinho? Tanto faz. Você quer picolé de morango ou de uva? Tanto faz. Você quer ficar em casa ou você quer ir pra casa da fulaninha? Tanto faz. Tanto faz. Esses tanto faz me levaram a essa adolescência de flow, de fluidez, de fluxo. Existem várias razões para isso ter acontecido, eu não vou entrar nelas aqui agora. Mas é muito interessante observar quanto tempo eu permaneci nesse flow, esperando que a vida fizesse alguma coisa para mim. Porque quando a gente está num flow, num movimento de flow, numa fluidez, num fluxo, existem dois caminhos. O primeiro caminho do flow é você trabalhar ativamente e intencionalmente para que aquilo que você quer realizar, os resultados que você quer alcançar, eles aconteçam, tenham ali um sistema de controle mínimo que você tenha sobre aquilo. E o flow seria basicamente deixar que a vida se encarregue do resto, que já está estruturado de acordo com o seu esforço. E existe um outro flow, que é esse flow adolescente que eu vivi, que é basicamente, não vou fazer nada, vou me abster de escolher, porque decidir sempre gera um ônus. Vou me abster de decidir e a vida que faça para mim. A vida que traga para mim, vida, me surpreenda. Sabe aquela coisa? E esse pensamento da minha adolescência é perdoável, porque na adolescência a gente está ainda descobrindo algumas coisas em relação a nós mesmos. Eu mesma descobri muita coisa a meu respeito, claro, quem não? Na adolescência, quer dizer, tem pessoas que não. Mas eu entendo. Isso é parte de um momento de vida muito importante, em que a gente está ali entendendo, formando a nossa percepção de mundo, aquilo que a gente leva como valor ou não, etc. e tal. Mas é muito estranho hoje ver que muitas pessoas, na verdade, mas o que eu vejo são muitas mulheres adultas e até mais maduras, seguindo esse flow, seguindo essa fluidez totalmente não intencional, que é o segundo caminho. E eu acho isso um pouco preocupante, sabe? Geralmente essa mentalidade de fluxo, por esse segundo caminho, ela está diretamente associada ao a vida me deve algo, a vida deve algo para mim, vida me surpreenda, vida faça algo por mim, o universo, o que é meu está guardado. E aos poucos, com o passar dos meses, dos anos, das décadas, o universo que não tem obrigação nenhuma de trazer nada para ninguém, ele não traz. E aquela expectativa vira frustração. E a frustração vira amargura. E quando você menos percebe, essa amargura está dentro de você, vira uma descrença em relação à vida e você passa a culpar tudo aquilo que está fora como sendo responsável pelos seus fracassos pessoais. O que é fracasso? Fracasso não existe. O fracasso é a percepção que nós temos contrária ao sucesso. E o que é o sucesso? Realizar aquilo que a gente quer. Para cada pessoa, sucesso significa uma coisa diferente, mas basicamente sucesso é ter sucesso em alguma coisa, ser bem sucedido em alguma coisa, significa alcancei aquele resultado, cheguei lá, aquele patamar que era importante para mim. Então o fracasso é basicamente uma sensação de, poxa, não consegui. E quem vive no flow coleciona fracassos pessoais, geralmente. Porque até quem vive no flow intencional sabe que precisa arregaçar um pouquinho as mangas e construir uma mínima estrutura para que se possa alcançar um resultado estratégico. Agora, quem está na adolescência e na infância do tanto faz, deixa fluir, essa pessoa ela tem grandes chances de se frustrar enormemente com a vida e culpar a vida pelos seus resultados. Eu saí disso, mas eu levei um tempo. Não foi do nada, não. Eu comecei a me questionar muito em relação a alguns resultados que eu tinha isso lá atrás. E comecei a observar algumas coisas. Eu fui vendo que as pessoas não tinham tanta responsabilidade assim sobre quem eu era.
Porque também é muito da adolescência a gente apontar os dedos e dizer que as pessoas são culpadas. Geralmente isso vem muito de uma ótica de pai, mãe, a psicanálise fala muito sobre isso. Mas a gente geralmente aponta muitos dedos, julga muitas pessoas na adolescência, que é a fase da rebeldia, o momento auge da nossa rebeldia, que é muito saudável, mas a gente costuma fazer isso. E depois de um tempo, com a maturidade, é esperado que a gente não faça mais. Que a gente comece a entender que, na verdade, o mundo que está à nossa volta é um espelho, um reflexo nosso. Então vem essa fase que geralmente se dá ali nos 30 anos, com o retorno de Saturno, e a gente começa a construir a nossa percepção de mundo e, consequentemente, tomar decisões importantes. É nesse momento, geralmente, que as pessoas realmente querem formar uma família, ou então crescer na carreira, se dedicar à carreira, ou então morar em outro país. Geralmente, por volta ali dos 28, 30, 31 anos, a gente toma decisões que são mais relevantes em relação à nossa história para construir o que a gente entende como jornada. Existe um benefício no tanto faz e no flow. Esse benefício é se abster de fazer escolhas. E quando a gente se abstém de fazer escolhas e deixa que a vida escolha pra gente, tal qual um sorvete de morango ou de uva, ou ir pra piscina, ou ir pro parquinho, e o que acontecer pra mim tá bom, a gente acaba se livrando de um grande fardo, que é a decisão. Porque quando a gente decide, a gente precisa abrir mão. Decidir é renunciar. Quando a gente decide por alguma coisa, a gente mata outra possibilidade. E quando essa outra coisa não acontece como a gente gostaria, nós temos que tomar a responsabilidade sobre a nossa escolha. Então, no fim das contas, essa coisa do flow, da decisão, o universo me surpreenda, vida, traga para mim aquilo que é meu, tá guardado, é uma grande historinha para que a gente não haja, para que a gente coloque na conta de alguém, muitas vezes, além de ser pai e mãe, virá através da figura de um santo, ou de uma deidade, ou de um orixá, ou de uma entidade, ou de um espírito, ou de qualquer coisa que o valha, sem precisar voltar esses dedos para nós. Aí tem quem perceba que isso é uma roubada muito rápido, tem quem perceba que isso é uma roubada depois de muitos anos e está tudo bem. O que importa é que nós percebamos que é uma cilada. Quanto menos escolhas nós fazemos, menos decisões nós tomamos. Quanto menos decisões nós tomamos, menos poder pessoal nós construímos. Porque o poder pessoal é justamente a capacidade consciente de alterar a realidade que nós vivemos. O que seria alterar essa realidade? Simplesmente, em vez de caminhar para cá, eu vou caminhar para cá intencionalmente, com minha consciência, e ver o que acontece para alcançar aquele resultado que eu quero. Intenção, consciência, direção, decisão. Quando nós não fazemos isso, nós somos folhas ao vento. Uma pessoa sem poder pessoal, que é uma folha ao vento, não pode reclamar dos seus resultados. Parece confuso, mas é simples. Qual é o grande problema? Uma pessoa que não tem resultados satisfatórios para ela mesma, uma pessoa que não se contenta com a vida que ela tem, inevitavelmente ela vai olhar para a vida do outro, ela vai acusar o outro, ela vai invejar o outro, ela vai amaldiçoar o outro, ela vai culpar, ela vai responsabilizar o outro. E o mundo se torna um lugar insustentável. Já pensou se todas as pessoas que existem estivessem insatisfeitas com as suas vidas e começassem a culpabilizar ou responsabilizar outras pessoas? Eu tô pensando, será que já não é assim? E começassem a responsabilizar outras coisas alheias a ela, porque ela não se enxerga. Então, na realidade, todo esse cenário, todos os resultados que ela tem, tudo aquilo que está ao redor dela é fruto de quem ela é, porque ela não se enxergou em algum momento. Tenho pensado muito, muito nisso. Mas a mulher adulta entende que não adianta culpar a mãe, culpar o pai, culpar o ex, culpar a sociedade, culpar tudo que está fora dela, porque não vai adiantar, não vai resolver o problema. Ela precisa levantar e agir. Para isso, ter poder pessoal. E através disso, tomar decisões, fazer escolhas para a sua própria vida. O maior nível de inteligência e elegância que uma pessoa pode ter, na minha opinião, é a capacidade que ela tem de resolver os próprios problemas que ela tem. Às vezes, um problema ou outro terão que ficar ali em banho-maria. Nós sabemos que eles existem, mas eles estão ali porque nós não conseguimos dar conta naquele momento. Isso é diferente de não olhar para o problema.
Nós estamos olhando para ele. Nós reconhecemos a nossa incapacidade de lidar com ele naquele momento. Outra coisa é você negar que esses problemas existem, ou pior, reconhecer os problemas e atribuir competência das pessoas para que elas possam resolver e assim a nossa vida possa acontecer. Isso é tão ruim. É assim que acontece. Quanto mais a posição de vítima é confortável a você, menos resultados você terá. Quanto mais confortável você estiver no lugar de vítima, menos satisfação você vai ter. Quanto mais vítima, menos feliz. Porque às vezes reclamar se torna uma espécie de vício. A gente reclama disso, reclama daquilo, atribui para alguém, joga a competência de não sei o que para alguma pessoa que sei lá quem, e assim vai, e passam-se as semanas, os meses, os anos, e quando você vê, é uma vida inteira em que eu não fiz nada porque não cabia a mim, cabia ao outro. E é tão sério que hoje eu reconheço como um dos meus propósitos, justamente, elevar o poder pessoal das mulheres para que elas possam decidir, através do que elas escolheram, o que elas querem para a vida delas. O destino é dado, mas também é construído. À medida em que nós escolhemos e decidimos, nós construímos o destino. Porque ficar no tanto faz e ficar no flow é viver na eterna infância. Quando nós crescemos, nós precisamos escolher. Quando nós escolhemos, nós tomaremos decisões. Nós vamos escrevendo a nossa história. Escrever a sua própria história. Se você hoje está num momento muito flow, muito deixa a vida me levar, muito vida me surpreenda, cuidado. Pode não ser você adulta, pode ser a sua criança, pode ser a sua adolescente, pode ser a sua expectativa de que alguém te dê alguma coisa, porque você não recebeu. Sinal vermelho para você. Começa a partir de hoje tomar algumas decisões estratégicas que podem ser importantes para a sua vida. Começa um hábito novo, começa um livro, começa um curso, olha para a sua vida, faz um raio-x. Alunação de Áries, o céu inteiro está movimentando os inícios. Então aproveita esse comecinho de ano novo astrológico e arruma a sua casa. Casa, vida. Arruma a sua vida. Traz uma ordem para a sua vida, porque o flow desorganiza tudo, nubla muito a sua visão, torna os seus resultados aquele picolé de morango ou picolé de uva, quer dizer, tanto faz. Volta a 2 casas, organiza o que tem que ser organizado e recomeça. Aliás, decida recomeçar.